Caros alunos, alunas da Escola Dominical, estamos aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos de domingo na Escola Dominical. Temos iniciado uma unidade nova com a nossa irmã Silvana e nós temos tido a oportunidade de dar continuidade a respeito das questões emocionais à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da Palavra de Deus. Para isso temos tido como apoio, além da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com comentários de rodapé. Temos usado também o livro organizado pelo Bispo Nelson e que é constituído de vários capítulos escritos por vários autores. E o Bispo Nelson Luiz de Campos Leite é o nosso amado bispo da Igreja Metodista. Então, este livro organizado por ele também tem nos orientado, nos conduzido também nesses estudos. Vamos, antes então, estarmos orando. Pretendemos dividir esse estudo em duas partes, uma para este domingo, dia 3, e outra, segunda parte, para o próximo domingo. Tá certo, meus irmãos? Vamos então agradecer a Deus e orar. Senhor, nós agradecemos sim por mais esta oportunidade de estarmos, ó Deus, à luz da Tua Palavra, à luz, Senhor, da palavra também de servos e servas Teus, Senhor, Tuas, e que tem, Senhor, se consagrado a este ministério do estudo da Tua Palavra. Nós agradecemos por essa oportunidade, pedimos que o Senhor esteja conduzindo também a nós como instrumentos, Senhor, para estarmos ajudando, abençoando outras pessoas no Teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, domingo passado nós encerramos a nossa conversa a respeito da emoção ou das emoções, né? Medos, fobias, tormentos, falamos de pânico e graças a Deus eu acredito que foi muito produtivo esse estudo, né? Como os demais têm sido. Hoje, então, a nossa temática inicia-se refletindo sobre o que os médicos, a medicina nos nossos dias de hoje, né, os psicólogos e psiquiatras têm chamado de mal do século, e que é a depressão. E a autora do capítulo, que é a reverenda Blanches de Paula, nós já falamos dela aqui uma vez, ela fala então, ela aborda juntamente com a depressão o estresse. Inclusive ela vai dizer que muitas vezes os dois caminham juntos, não é? O estresse pode levar a uma depressão, né? É interessante a gente estar pensando sobre essas questões, não é? Bom, a realidade mundial nos nossos dias é que no Brasil nós temos uma estatística, dados estatísticos, de que, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós teríamos mais de 17 milhões de pessoas, de brasileiros, sofrendo de depressão, né? Bom, no mundo todo é calculado mais de 120 milhões de pessoas em estado de depressão. Bom, nós já vimos com a nossa irmã Silvana a respeito da ansiedade. Nós temos que ponderar cada coisa, cada sentimento. Muitas vezes elas estão interligadas, a gente percebe quando estuda, não é? Não que sejamos especialistas no assunto, não é? Mas buscamos muitas vezes entender, a gente percebe que as emoções acabam se interligando, tendo como consequência outras, somatizando com enfermidades físicas, orgânicas, não é? Então, nós precisamos, com sabedoria, não é? Estarmos observando essas questões, né? Que são os males do dia de hoje.
A ansiedade, na verdade, ela trata-se de uma sensação desagradável, uma sensação de urgência, de ver resolvida com pressa uma situação, uma angústia, não é? E que às vezes demanda tempo, e aí a paciência fica esgotada, né? Falta-nos recursos muitas vezes para lidarmos com a situação, humanamente falando, não é? Já a depressão é algo mais abrangente, né? Segundo o que nós estamos estudando hoje, ela acaba comprometendo todo o nosso organismo, né? De uma forma assim mais abrangente, do dizer da nossa autora de hoje, comprometendo o físico, não é? O orgânico da pessoa. Muitas vezes a pessoa vai ao médico e fisicamente não se encontra uma causa, não é? O humor fica muito comprometido, não é? E os pensamentos da pessoa, quer dizer, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, há um comprometimento, uma alteração profunda, né? Considerando que temos depressão leve, temos a depressão moderada e a grave, não é? E isso é muito perigoso, inclusive essa questão de tornar-se até crônica, não é? Bom, ela acaba alterando a maneira da pessoa ver, de sentir a realidade, não é? Ela começa até, ela vê mesmo, ela se retira da realidade como tal, né? E ela começa a ter percepções comprometidas, né? Equivocadas, as suas emoções, a sua disposição, o apetite, não é? O sono. Aqui nós estamos vendo algumas observações da psicóloga Luciana Kotaka, não é? E ela fala dessas questões, e o sentimento em relação a si mesmo, não é? A pessoa fica com baixa autoestima, um sentimento de inutilidade. Nós podemos inclusive relacionar outros, né? Já falamos do humor triste. Acho que um sintoma extremamente determinante, não é, que conceitua mesmo, é o vazio, um sentimento de vazio persistente, constante, um vazio muito grande na alma, no ser, né? Um sentimento de luto, de finitude, de morte, de desesperança, pessimismo, irritabilidade, culpa, um sentimento de inutilidade, uma perda do interesse, do prazer pela vida, meus irmãos. Uma perda de energia, uma fadiga, um cansaço, uma inquietação, lentidão nas ações, uma dificuldade de concentração, de tomada de decisão, não é? Dores também, aí vem essa parte física, né? Dores, reumatismos, problemas digestivos, né? Podem ter, podem ser sintomas, né? Como nós estamos colocando aqui, segundo os autores que nós estamos abordando hoje, né? Bom, são sintomas que não obrigatoriamente você tenha que ter todos eles, né? O depressivo não obrigatoriamente vai ter todos esses sintomas, né? Ele terá um ou mais, né? Mas não obrigatoriamente todos, o que também não acho que seja impossível. Bom, nós estamos falando obrigatoriamente, né? Eu não sei se a pronúncia do nome do doutor, do médico, doutor, mas eu vou chamar de doutor Schupp, né? Schupp. E eu não sou um expert em inglês, então me perdoem, e nem sei mesmo se é um nome em inglês, né? Bom, o fato é que ele resume a depressão como caracterizada por uma tristeza existencial. É assim algo que a pessoa até perde o motivo, né? Você pode até perguntar para ela por que que ela está daquele jeito, e talvez ela nem saiba dizer o porquê que ela está,
o que realmente ela está sentindo, né? Então, o Dr. Schub, ele fala desse vazio, né, absoluto, dessa tristeza existencial, não é? A pessoa perde o sentido de viver. Bom, a reverenda Blanches, ela já coloca de uma forma, acho que até um pouquinho mais concreta. Ela diz que a depressão, ela é uma tristeza não resolvida. Então, meus irmãos, eu até pensei assim, né? A Bíblia diz para que nós não deixemos que o sol se ponha sobre a nossa ira. Em outro momento fala, vai ter com teu irmão, acerta as coisas com ele, né? Enquanto é dia, enquanto é tempo, não deixa as coisas para amanhã. Diz, não se preocupe com o dia de amanhã, eu diria, resolva os problemas de hoje. Muitas vezes nós estamos preocupados como vamos agir amanhã e colocamos as coisas mal resolvidas debaixo do tapete para tratarmos delas depois. Achamos que não são importantes, não é? Tem uma ilustração que diz que se nós colocarmos um sapo numa bacia com a água quente, ele vai reagir imediatamente, ele vai saltar fora da bacia e ele não vai morrer. Pelo contrário, se nós colocarmos um sapo numa bacia com água fria e formos aquecendo essa água até que ela ferva, não é? O sapo vai se acomodando à temperatura e acaba morrendo. Então nós não podemos deixar coisas pequenas ir tomando, criando raiz. Precisamos resolver. Meus irmãos, nós estamos falando de coisas que são naturais, não é? E Jesus fala que veio nos trazer vida e vida é abundância, mas ele diz para nós: vigiai e orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Então, não podemos só orar, mas temos que estar atentos a sintomas, a sinais de problemas espirituais, sejam físicos, psicológicos, questões da alma, né, meus irmãos? Bom, temos uma questão, né? Uma questão muito importante que aflora aqui agora. Aflora, diz assim: há possibilidade de um cristão ter depressão? Então, meus irmãos, é uma pergunta que talvez tenha sido evitada pela igreja durante muito tempo, mas a reverenda Blanches de Paula, ela diz, nós não podemos continuar omissos, não é? Sabemos que estatisticamente existem crentes cristãos que vão ao suicídio. E nós temos visto pelos estudos que a depressão é uma das maiores causas de suicídio no mundo. Então nós não podemos ignorar isso. Nós temos que encarar o problema à luz da palavra de Deus. E essa doença tem alcançado sim muitos cristãos. E ao invés de nós taxarmos essas pessoas como pessoas sem fé, como incrédulos, como fracos no seu relacionamento com Deus, nós, como igreja, pelo contrário, nós, em nome de Jesus, temos que estender-lhes as nossas mãos. Bom, juntamente com esse estudo, nós estamos pensando também no estresse. Como a reverenda Blanches diz, o estresse muitas vezes vem junto com a depressão, né? E o estresse pode acabar levando a uma depressão. O estresse, ele é uma reação, né? Vamos dizer, quase que imediata a um cansaço, um esgotamento físico, emocional. Então a pessoa entra num estresse, não é? E os fatores podem ser emocionais, espirituais, uma questão de ordem orgânica, física, e inclusive fisicamente falando, não é? Nós sabemos que desequilíbrios hormonais podem provocar estresses e uma depressão, né? Então, nós não podemos ignorar também essa questão fisiológica, não é? Que ou o físico provoca a depressão, ou a depressão pode causar desequilíbrios na estrutura
na integralidade, né, da pessoa humana e trazendo desânimo, tristeza, falta de vigor, angústia e a própria depressão, né? Então falamos um pouquinho do estresse também, que acaba estando aqui no bojo dessa conversa, né? Bom, para respondermos essa questão, nessa primeira parte dos nossos estudos, nós podemos pensar no apóstolo Paulo. Quando ele se dirige aos Romanos, lá no capítulo 9, 2, ele diz assim, meus irmãos: olha, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Se os irmãos lerem todo o capítulo 9, o contexto, Paulo está dizendo: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Eu acredito que não é o coração que está doendo, o músculo do coração, mas é uma dor da alma, do espírito, algo que está mexendo com o seu ser mais interior, né, com a essência dele como apóstolo, como pregador. Nós vamos ver no contexto que ele se entristece, a tristeza que está invadindo o coração do apóstolo, justamente é por causa do seu povo, o povo de Israel, do qual Paulo fazia parte como judeu, né? Ele se entristece por causa do seu povo ter rejeitado aceitar, receber o Messias, o Filho de Deus, a salvação, o plano de Deus na cruz. Né? Então ele se entristece, ele prega para os gentios, mas ele se angustia pela rejeição do seu povo. Mas nós vamos entender que Paulo, como crente, ele não pode evitar esse sentimento, essa atitude depressiva, mas aos olhos da palavra de Deus, tendo em vista os propósitos de Deus. E se nós lermos o capítulo 9, nós vamos vendo que ao mesmo tempo que ele escreve aos Romanos, parece que ele quer dizer aquilo para ele também, entendendo os propósitos de Deus. Então, aquela tristeza vai sendo vista à luz da palavra de Deus, à luz do Espírito Santo, e ele então vai sossegando o seu coração. A lição primeira para nós é esta, que nós como cristãos, quando percebermos sintomas, percebemos que estamos nesse estado, que coloquemo-nos com toda transparência e verdade, sinceridade no altar de Deus, colocando todos esses sentimentos que nós temos falado, culpas, pânicos, medos, ansiedades, não é, meus irmãos? E a própria depressão, a própria depressão. Não podemos ignorar que podemos entrar num estado como esse, não é? Mas temos que vigiar e orar. Bom, um outro aspecto que eu coloquei aqui, né? Que certamente um estado de tristeza vamos dizer, positivo no relacionamento do crente com o seu Deus, com o nosso Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, é o pecado. Então, a tristeza pelo pecado, ela é autêntica, não é? Nós precisamos ter. Agora, o que não podemos admitir é que um cristão permaneça na depressão por causa do pecado diante da sua fragilidade, porque é fato que nós não temos em nós poder para vencermos as nossas fragilidades, o nosso pecado. Mas o Espírito Santo está disposto a efetuar em nós o querer e o executar. Então, ao mesmo tempo que a tristeza do crente pode produzir uma atitude depressiva, ao mesmo tempo ela tem que produzir. E em contrapartida, nós como crentes nos colocarmos diante de Deus, confessarmos o nosso pecado, buscarmos o arrependimento e o perdão e começar uma nova vida agora, vencendo pelo poder do Espírito Santo dia a dia a nossa imperfeição. Agora, o que eu não posso também é, como a reverenda Blanches nos alerta, é colocar que todo estado depressivo é causado pelo pecado, não é? É como se a gente quisesse dizer que todo mundo que está gripado está em pecado. Né? Então seria
seria bizarro, né, nós pensarmos assim. Então, nós precisamos, meus irmãos, ter lucidez pelo Espírito Santo, para então, com conhecimento de Deus e de nós mesmos, sermos libertados na presença do Senhor. Bom, e se fosse assim, ou se for assim, não é? O que dizemos da situação de Jó? Né? Todos nós conhecemos a história de Jó. Ele diz no capítulo 6, né? Oh, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Vejam a queixa, o sofrimento, a angústia de Jó. E ele vai colocando diante de Deus tudo isso. E diante dos amigos que o condenam e que o acusam. E ele diz assim: porque não tenho negado as palavras do santo, eu não tenho pecado contra ele. Ele tinha isso claro. E ele continua falando com os amigos: ensinai-me, e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Vejam, meus irmãos, não podemos então dizer que um crente que está em sofrimento, não é? Nessa depressão, nesse estado emocional, físico, social, não é? Dizer para ele que ele está assim, porque está em pecado, não é? Por isso que a desgraça lhe sobreveio, né? Então, diante de toda essa desgraça que sobrevém muitas vezes a servos e servas de Deus, e não podemos piorar o estado dessa pessoa dizendo que aquilo é resultado de pecado. Não obrigatoriamente, meus irmãos. O que dizer então do estado de Jó? Contudo, Jó não se retirou da presença de Deus. Nós podemos ler no capítulo 1, versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bem, nós vemos então que assim como a miséria de Jó pôde trazer-lhe angústia e todo um estado depressivo profundo, não é? O qual, no final da história, Deus o liberta com honra, com glória. Nós podemos também entender que muitas vezes a depressão não vem só de tristezas, ela pode vir após uma grande alegria. Vejo como o nosso ser, a pessoa humana, é complexa, meus irmãos. Né? Então nós nos lembramos aqui de Elias, que após ter vencido, Deus honrá-lo diante daquela idolatria toda cultivada por Jezabel, a rainha, né? E ele vence e Deus lança fogo do céu, honrando o servo, e ele sai vencedor daquela situação. Logo em seguida nós vemos ele entrando num estado profundo de depressão, se escondendo no deserto e pedindo a morte. Não é? Vejam lá, ele foi, assentou-se e pediu para si a morte. Mas, contudo, ele continua na presença de Deus e ele dialoga com Deus, Deus conversa com ele e renova suas forças. E Elias é o Elias que nós conhecemos na Bíblia. E o que dizer das lamentações de Jeremias, quando ele diz: ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó as paredes do meu coração se agita. Veja, meus irmãos, ele se angustia também pelo povo de Israel, pelo juízo de Deus que se aproxima, e ele se angustia. E o que diremos do livro de Lamentações de Jeremias, não é? É um texto rico, nos mostrando exemplos dessas situações difíceis vivenciadas pelos servos de Deus. E o que dizer do grande estresse no Getsêmani sofrido por Jesus, o Filho de Deus? Lucas descreve que a sua angústia foi tamanha,
o seu estresse, são indícios de estresse, como diz a reverenda Blanches. O seu suor se transforma em gotas de sangue que pingam sobre a terra, não é? Meus irmãos, nós não podemos ignorar a nossa humanidade, né? A nossa natureza, mas estarmos dispostos a nascermos de novo na medida em que nos colocamos na presença de Deus e diante da sua palavra com verdade e não com palavras, mas com vida, com exercício de fé, não é? Nos prostrando e buscando o poder do Espírito Santo para realmente sermos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos parar a primeira parte hoje e a segunda parte, se Deus quiser, continuaremos no próximo domingo. Deus abençoe a todos e muito obrigado por estarem conosco nesse momento. Amém.